Olá pessoal, estamos de volta aqui para falar um pouquinho mais sobre monitoramento preditivo da Covid-19, baseado nos estudos da Singapore University of Technology and Design, que foi apresentado na semana passada, que é exatamente esse slide que vocês estão vendo aqui. Ele traz a atualização até o dia 3 de maio e queria só então destacar que eles avisam, né, sobre a qualidade desse trabalho, que é um trabalho em desenvolvimento, um trabalho que é atualizado, né, todos os dias, um trabalho que ele busca uma predição com base nos dados que já foram coletados nos diversos países em que eles fazem o acompanhamento. E a ideia aqui hoje é a gente fazer uma pequena interpretação, uma breve interpretação sobre esses dados que são apresentados. Eles mostram ali essas 4 universidades como sugestões de outros estudos semelhantes, né, de acompanhamento e monitoramento do andamento da pandemia. Então, aqui eu trouxe a atualização desse mesmo site, com a atualização recente disponível, né, que é o dia 8 de maio, foi a última atualização que teve. Infelizmente, eles trazem aqui uma notícia não muito boa, que eles vão descontinuar as atualizações diárias em breve e colocam aqui mais algumas universidades, mais alguns sites de universidades que estão promovendo estudos semelhantes, para que a gente possa então buscar informações se nós precisarmos de coisas mais elaboradas em tempos mais curtos do que o que eles estão apresentando para nós, ok? Depois eu deixo lá na descrição esses links para que vocês possam então buscar também informação diretamente. Eu vou deixar os links lá na descrição. Então vamos às análises gráficas que foram produzidas aí pelo pessoal com essa data de atualização e também relativos o que eu trouxe na semana passada, comparando com a atualização para essa semana, como que isso evoluiu da semana passada para esta. Em primeiro lugar, na Espanha, foi trazido na semana passada, está mostrando aqui embaixo desatualizado, né? O link continua o mesmo, mas se vocês clicarem lá, vocês não vão ver o dado da semana passada, e sim o dado desta semana. Então, deixei aqui como marca desatualizado, só para a gente comparar, né? Que naquele momento, com a atualização até dia 2 de maio, a previsão de fim, né, teórico, Theoretical Ending, era de 9 de setembro deste ano. E de lá para cá, né, nós temos aí 8 dias de evolução, né, na verdade 6 dias, né, pelo que nós temos disponível no site, do dia 2 para o dia 8, são 6 dias de evolução, então alguns outros dias aqui serão preenchidos e nós veremos que nessa atualização, então esses dias realmente foram preenchidos aqui, e nós tivemos uma melhora aqui na previsão do fim teórico, que baixou para dia 15 de agosto. Então, como isso aqui tem se comportado dentro da curva, ou talvez até um pouco mais abaixo do esperado, foi possível então fazer essa redução. Há também aqui uma diferença de um dia que foi colocado, um dia que faltava informação, que foi preenchido, por isso que houve então essa melhora na previsão. Um outro país de análise é a Suíça. A Suíça também foi apresentado na semana passada, está aqui desatualizado, essa é a posição da semana passada, e vai então preencher aqui. A data de fim teórico não mudou significativamente, ela estava para 11/7 e agora ela foi para 16/7, né? Apesar de ter um comportamento aqui dentro do esperado da curva, ele teve aqui uma correção, talvez por conta de outros números, outras informações aqui, que foram atualizadas também. Ele trouxe aqui alguns dias adiante, mas nada significativo. Esses países todos, como nós já vimos, eles estão já no final da sua curva, né, já enfrentaram os picos da pandemia, já tiveram aí a redução e hoje nós ouvimos nos noticiários a informação de que eles já estão liberando, né, a circulação das pessoas, a volta ao trabalho, alguns já a volta às aulas, e isso tudo porque eles já atingiram o final
bem tranquilo aqui em relação a novos casos, né? Lembrando que esses gráficos, todos eles são de novos casos por dia, né? São novos casos diários. Não é o acumulado de casos e nem fala sobre os óbitos, ele fala sobre novos casos diários, né? Um outro país para a gente observar também nessa situação é a Itália. O gráfico apresentado da Itália já nem mostra mais aqui por uma questão de escolha da universidade, nem mostra mais o início da curva, estão interessados mais aqui em acompanhar essa finalização da curva. A Itália foi bastante impactada, né? Nós temos aqui um início, né, de curva bastante alto, né, há vários dias passando daquilo que foi previsto, e depois então a gente tem uma melhora, ainda falta um pouco aqui para voltar numa situação mais tranquila, mas nós temos aqui um fim previsto para 23 de outubro, né? Isso, o gráfico da Itália que não foi apresentado a semana passada, então essa é a primeira vez que a gente apresenta. O gráfico da Alemanha, também novidade aqui, não apresentado a semana passada, também está bem no final da sua curva, com fim previsto aqui teórico para 20 de agosto deste ano. O próximo país que nós vemos aqui, na verdade, é o gráfico do mundo, né? E esse também foi apresentado a semana passada, por isso eu marquei aqui como desatualizado. Ele tinha o fim previsto para todo o mundo em 14 de dezembro, né? Visto que alguns países ainda estão iniciando a sua curva, então até que todo mundo passe, né, pela pandemia em diferentes momentos, nós tínhamos então esse fim previsto bem mais alongado do que os países que nós vimos até então. Então temos aqui para 14 do 12, essa é a previsão da semana passada, né? E nós percebemos aqui que apesar da curva apresentar aqui que deveria ter uma melhora, né, uma redução de casos, nós temos muitos casos novos aparecendo aqui, o que deixa então a realidade bastante descolada dessa curva, principalmente nesses últimos dias que nós temos observado aqui. E a situação da semana passada para esta última atualização piorou bastante. Nós continuamos com muitos casos bastante acima dessa curva, o que talvez sugira que este tipo de estudo com a curva normal não é adequado para a situação do mundo, já que o comportamento de países com populações significativas não seguem a mesma base de tempo. Então, como nós temos aqui alguns países seguiram isto, mas outros países estão entrando na curva aqui, eles estão talvez subindo aqui ainda e nós não podemos fazer essa comparação de países que já estão terminando com países que ainda estão iniciando, né? Mas de qualquer forma existe lá esse estudo, né, esse gráfico para a população do mundo todo. Aqui a gente observa também a questão das escalas, nós temos aqui 10 elevado à quarta, que são 10 mil, então aqui seria uma faixa aqui de mais ou menos 9 vezes 10 mil, ou seja, 90 mil casos, ou aqui nesse pico, 100 mil casos novos reportados em um único dia, né? Nós estamos aqui oscilando nessa faixa de 90 mil casos novos por dia. Isso tudo se deve principalmente a um país bastante populoso das Américas, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um comportamento aqui também de uma escala vezes 10 à quarta potência, com picos aqui de quase 5 vezes 10 à quarta, ou seja, quase 50 mil casos reportados em um dia. Pelo estudo teórico, os Estados Unidos também está já abaixando na sua curva, porém, tal qual o comportamento que nós vimos para o mundo, muitos casos acima do comportamento teórico aqui nesse ponto de baixada, né? Apesar de aqui no pico eles terem tido menos casos do que o que a curva sugere, para o lado da volta aqui, não sei se é um problema de retardo de apresentação dos testes, de segurar resultados e só fornecer mais adiante, né, por algum impacto aí de laboratórios de testagem, nós temos aqui um comportamento que sugere também uma curva um pouco diferente, onde nós não vemos aqui o pico preenchido, mas por outro lado aqui essas descidas têm muitos pontos, praticamente todos os pontos desde esse momento
acima e bastante acima da curva teórica, o que mostra que talvez eles não tenham o fim teórico em 22/10, como estava previsto, mas a curva desce aqui, talvez o número de casos ande por aqui, né? Ande aqui por cima e não aqui próximo à curva, como seria o esperado. De qualquer forma, sempre que há atualização do gráfico, isso vai sendo refeito, né, vai sendo atualizado, essa curva também vai se deslocando, como nós vamos ter oportunidade de ver aqui para o Brasil. Essa curva foi apresentada semana passada e ela não foi apresentada assim com esse tamanho, mas eu tomei o cuidado de deixá-la nesse tamanho, porque ao comparar com desta semana, nós veremos que este ponto aqui dos 8.000 novos casos por dia, que até então era o previsto para o nosso pico, que devia ser aqui lá para o dia 15 de maio, né, ele sofreu um pequeno deslocamento, né? Vocês vão ver que ele andou aqui mais adiante, esse ponto central, e também nós tivemos um acréscimo, né, na expectativa desses novos casos diários. Então, por isso que eu trouxe esse gráfico, diminuir um pouco a escala dele aqui, para deixar ele numa altura que, quando comparado ao próximo, vai dar para vocês perceberem qual é a diferença para o nosso país. Então, aqui o nosso fim previsto era para 21/10, fim previsto teórico da pandemia, era para 21/10, então aqui na posição desatualizada, e nós chegaremos então no próximo slide na posição atual do Brasil. Então, dos 8.000, que era da semana passada, nós já batemos aqui 2 dias de bastante casos acima de 10.000 reportados por dia, por isso essa curva sofreu esse ajuste e já projeta aqui um pico de 10.000. E apesar dela projetar um pico de 10.000, como esse pico está sendo projetado lá para o dia 19, ou seja, ele caminhou mais alguns dias aqui, ou seja, nós estendemos também a nossa curva, né? Vamos demorar mais para chegar no nosso pico, ele também cresceu. E isso é muito ruim de uma forma geral, porque nós temos aqui a expectativa de mais casos e de mais demora para atingirmos o pico da curva. Veja que só nesses 2 dias reportados aqui, lembrando que isso é atualizado até o dia 7, né, com dados do dia 7, publicado e projetado, então, no dia 8 de maio, nós estamos hoje no dia 10, né, tem já algumas outras informações que vocês devem ter acompanhado pelos veículos de comunicação, em que nós temos mais casos reportados, né, e nós estamos crescendo bastante nessa curva. Provavelmente a próxima atualização já coloca essa curva ainda mais alta e mais à direita também, né? E o efeito disso é que, ao invés de terminar a nossa pandemia aqui no país em 21 de outubro, já está sendo projetado para 11 de novembro. Então, isso é o efeito, né? Quando nós crescemos a curva e quando nós deslocamos ela para a direita, ela vai se deslocar também mais à direita aqui e vai ficar mais alta, então ela deve cair aqui num prazo, num período mais longo. Isso é muito ruim, então eu acredito que isso tenha alguma interpretação, ou seja, algum sintoma relativo à questão da aderência ao isolamento social, que infelizmente nós temos visto que as pessoas não estão realmente pensando no próximo, não estão se dedicando a esse trabalho, né, de isolamento social, e isso tem trazido então notícias cada vez mais desagradáveis para o nosso país. Bem, o objetivo aqui então é fazer um acompanhamento dessas curvas teóricas, né, propostas aí apresentadas pela Universidade de Singapura, e trazer então um aporte teórico, né, relativo ao uso das curvas normais, curva de distribuição normal, aquela que é estudada na estatística e que serve para a explicação de muitos fenômenos sociais, fenômenos que são estudados pelas áreas de educação, pelas áreas de marketing, pelas áreas de gestão empresarial, administração em geral, e também pelas ciências da natureza. Então, como nós temos aqui um caso, né, de aplicação de uma ciência biológica, nós temos então a possibilidade de acompanhar isso e fazer a previsão por meio das curvas de distribuição normal. Ok?
Então é esse o objetivo para hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever no canal e nós teremos mais novidades em breve, ok? Valeu, pessoal. Obrigado.